Quantos dos pensamentos que você tem todos os dias são realmente seus? E não estou falando de conspirações nem de alguma força misteriosa controlando sua mente. Isso é para outro tipo de vídeo, mas sim de algo muito mais próximo. E pense por um momento em todas as coisas que hoje você considera verdadeiras. O que você pensa sobre as pessoas, sobre relacionamentos, sobre seu corpo, sobre sua idade, sobre dinheiro, sobre Deus, sobre sucesso, sobre outros países? Até mesmo sobre o que você considera possível ou impossível para você. E agora se pergunte, quantas dessas ideias você escolheu conscientemente? Porque tem algo que muitas vezes esquecemos, que é o fato de que você não nasceu em um mundo neutro. Todos nós nascemos em um mundo que já tinha crenças, não é? Porque antes mesmo de você poder dizer uma única palavra, já existiam ideias sobre como a vida funciona e até mesmo sobre como seria a sua vida. Sua família já tinha crenças. Sua comunidade já tinha crenças. Sua religião, se você cresceu em alguma, já tinha crenças. Seu país tinha crenças. Uma criança pode crescer ouvindo centenas de ideias sobre a vida. E essa criança nunca se sentou aos 6 anos para filosofar e pensar. Vamos ver? Vou analisar qual visão de mundo eu quero adotar. Não. Simplesmente a recebeu. E como repetição suficiente, aquilo que começou como uma ideia externa acabou se tornando uma verdade para aquela criança. Agora, isso vai além da família, porque também nascemos dentro de estados coletivos. E pense em algo tão simples como o lugar onde você nasceu. Há pessoas que estão convencidas de que determinado lugar do mundo é muito perigoso, mesmo sem nunca terem estado lá. Nunca foram, talvez nem sequer conheçam alguém desse lugar, e mesmo assim, essa é a crença delas. De onde veio essa percepção? De onde? Pois de histórias, de imagens, de notícias, de experiências transmitidas por outras pessoas. E, no final, uma interpretação coletiva começa a parecer uma verdade objetiva. E agora, vamos levar isso ao extremo. Porque, olha, há crianças que nascem em regiões onde existem conflitos há centenas, há milhares de anos, e crescem vendo soldados, ouvindo histórias e vendo os adultos preocupados. E é aquilo que para a maioria é completamente extraordinário. Para essa mente, isso é normal. Preste atenção nisso, porque não estou dizendo que essa criança tenha criado conscientemente um conflito. Mas estou falando de como uma consciência individual desperta dentro de um mundo que já contém histórias, que já contém estados e que já tem pressupostos coletivos. E antes mesmo de ter as ferramentas para questioná-las, já começa a operar e aprender com elas. Neville Goddard fala sobre algo fascinante em seu livro chamado A Oração, a Arte de Crer, onde ele diz que o sujeito aceita subconscientemente a submissão e a sugestão e acredita que ele mesmo a origina. Ouça isso novamente. O sujeito aceita subconscientemente as sugestões e acredita que ele mesmo as origina. Aceitamos uma sugestão e depois passamos a acreditar que a ideia começou em nós. E Neville relaciona isso com uma ideia de Spinoza que diz que muitas vezes desconhecemos as causas que determinam nossas próprias ações. Então, novamente, volte a se perguntar: quantas ideias que hoje você chama de suas crenças realmente começaram com você? Talvez você está há 20 anos dizendo para si mesmo: é que eu sempre fui inseguro ou introvertido. Tem certeza? Houverão experiências que fizeram você se sentir inseguro repetidas vezes quando era pequeno, até que eventualmente você começou a repetir isso para si mesmo. Talvez você diga: é que eu sou péssimo em matemática? Mas isso é realmente uma característica sua? Ou você cresceu com essa ideia e depois de tantos anos repetindo isso para si mesmo, acaba dizendo: é que eu sou assim, sou ruim em matemática? Não?
Talvez você tenha estado nesse estado por tanto tempo que até esqueceu quando entrou nele. Então Neville leva essa ideia ainda mais longe. E nesse mesmo livro, ele escreve: todos nós estamos sujeitos às mesmas leis psicológicas que regem o sujeito hipnótico comum. E eu não acho que Neville esteja dizendo que andamos literalmente hipnotizados pela rua, mas sim que ele está falando sobre a sugestão e sobre nossa capacidade de aceitar ideias sem questioná-las. Acho que é uma maneira interessante de entender aquilo que muitas tradições chamam de estar adormecido. Porque estar adormecido não significa que você seja pouco inteligente ou que seja bobo. Alguém pode ter diplomas universitários e mestrados e pode ser tremendamente bem-sucedido. Você pode saber muito e ainda assim viver reagindo automaticamente a cada estímulo que aparece na sua frente. E isso atualmente é algo bem interessante. Por quê? Se você prestar atenção, as principais sugestões que você recebia antes vinham do seu entorno imediato. Da sua família, dos seus pais, dos seus avós, da sua comunidade, dos seus professores. Mas agora você tem em suas mãos uma porta para estados praticamente de todo o planeta. Você abre seu telefone de manhã e antes mesmo de colocar o pé para fora da cama, pode se deparar com uma guerra, com uma crise, com uma pandemia. Alguém indignado. Alguém dizendo que vem um tsunami. Outra pessoa dizendo qual aparência você deveria ter, se você está gorda, se você está magro, quanto dinheiro você deveria ter e o que você deveria estar fazendo com a sua vida. E tudo isso está competindo por uma única coisa. E sabe o que é? Sua atenção. E isso é muito importante, porque a atenção não é simplesmente olhar para algo. Sua atenção é a porta pela qual uma ideia pode começar a ocupar sua consciência. E se sua atenção permanece tempo suficiente numa ideia, e essa ideia consegue despertar uma emoção, então a emoção pode te levar a um estado. E uma vez que você ocupa esse estado, você começa a observar o mundo a partir dali. Essa é a diferença. Porque você já não está simplesmente observando desconfiança, por exemplo. Você está observando a partir da desconfiança. Isso só para dar um exemplo de estado. E o que acontece? Então você começa a encontrar evidências disso. Você vê problemas onde antes não via, interpreta conversas de outra forma, toma decisões diferentes. E o que acontece? Que, pouco a pouco, aquilo que começou como uma sugestão externa acaba se tornando uma experiência interna. E é por isso que tem outra ideia de Neville que me parece fundamental. E falando sobre as condições externas, ele diz: um homem disciplinado jamais permite que sejam causas, a menos que despertem nele estados de consciência desejáveis. Isso é enorme, porque uma circunstância pode aparecer diante de você, mas isso não significa que automaticamente tenha que determinar o seu estado. Você pode ouvir que o país está terrível, que está uma droga. E uma coisa é reconhecer uma condição coletiva, e outra bem diferente é assumir que, necessariamente, comigo também tem que ser assim. E não porque nesse momento você transformou uma circunstância em um pressuposto. E é aqui que entramos de vez nos pressupostos coletivos. Porque, quando pessoas suficientes aceitam uma mesma ideia, essa ideia começa a adquirir uma aparência muito sólida. E todo mundo a repete, e todo mundo age de acordo com ela, e todos encontram evidências que parecem confirmá-la, e simplesmente dizemos: assim é a realidade. Mas basta olhar para a história para descobrir quantas coisas que um dia pareceram verdades inquestionáveis, hoje nos parecem totalmente absurdas. Então talvez deveríamos ter um pouco mais de cuidado toda vez que ouvimos. É que as coisas são assim. Porque talvez estejamos diante de um fato objetivo, mas também diante de uma suposição coletiva tão antiga e tão repetida, que ninguém sequer lembra quando começou. Agora, tem outra parte que também é importante, que é como eu estou influenciando os outros. Porque você também mantém suposições.
Você tem suposições sobre seu parceiro, sobre seus filhos, sobre seus amigos, sobre as pessoas com quem trabalha, sobre seu chefe. É que ele sempre é grosseiro, sempre foi grosseiro. Ela sempre come assim. Ou meu filho é muito tímido. Ou é que na nossa família temos tendência a engordar. Parecem inscrições simples, mas Neville te diria: cuidado, porque também são estados que você está aceitando como verdadeiros sobre outra pessoa. De fato, nesse mesmo livro, De Verdade, Leia, eu recomendo muito. Ele diz: o que você sinceramente acreditar sobre outra pessoa, você vai despertar nela. Por isso, Neville nos diz: em vez de manter mentalmente uma pessoa em seu problema, imagine-a a partir da solução. Em vez de vê-la derrotada, veja-a realizada. Em vez de repetir internamente tudo o que está errado com essa pessoa, contemple-a a partir do estado que você deseja para ela. E você faz isso não a partir do controle, nem a partir da manipulação, mas sim a partir de uma compreensão bastante simples que, de qualquer forma, eu vou manter uma imagem de você dentro da minha consciência. Por que não torná-la melhor? Então, a pergunta importante é: como você sai de tudo isso? Definitivamente não é tentando controlar o que 8 bilhões de pessoas pensam. Isso é absurdo. Mas sim começando pelo único lugar sobre o qual você tem autoridade. Onde? Na sua própria consciência. Observe o que você está aceitando. Observe quais conversas você repete. Que tipo de conteúdo você consome todos os dias. Quais ideias despertam determinados estados dentro de você? Porque despertar, o termo despertar, não significa negar o mundo. Não significa fingir que os problemas não existem. Despertar significa parar de permitir que cada circunstância externa tenha autoridade automática sobre o seu estado interno. Observar sem absorver tudo. Ouvir sem aceitar tudo. E pensar sem acreditar automaticamente em cada pensamento. Porque uma mente adormecida reage, absorve, repete, assume. Mas uma mente consciente observa, questiona, discerne e, acima de tudo, escolhe. E quando você recupera essa capacidade de escolher conscientemente, você recupera também algo muito mais importante, que é a capacidade de escolher o estado a partir do qual você vai experimentar a sua realidade. Então, acho que isso se alongou um pouco, mas espero que te sirva de alguma coisa, que se fizer sentido para uma pessoa, com isso já me dou por satisfeito. E antes de sair deste vídeo e de fechá-lo, quero que você faça algo desconfortável. E é que você pense na última ideia que defendeu com unhas e dentes, com total segurança, nas últimas 24 horas. Uma opinião sobre você, sobre outra pessoa, sobre como as coisas são. E se pergunte: essa ideia nasceu de uma observação sua ou você simplesmente a herdou? Porque se você não consegue responder com total certeza, então já sabe o quanto do que você chama de sua personalidade pode ser apenas uma sugestão. E está na hora de questioná-la. E esse é exatamente o trabalho que fazemos dentro do DTM Plus, a escola metafísica, onde não é só entender essas leis da consciência na teoria, mas aplicá-las prática após prática, até que você pare de viver reagindo a suposições que nunca escolheu e comece a selecionar e a viver a partir de estados que você decide ocupar. Então, se você sente que este é o momento para fazer esse trabalho interno de forma guiada, estarei te esperando lá e deixo o link na caixa de descrição. Então, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma opinião diferente da minha, escreva nos comentários. Eu adoraria ler o que você tem a dizer. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Te mando um grande e forte abraço. E sem mais, aqui do Domina Tu Mente, nos vemos no próximo vídeo, videoprograma. Até logo!